Bom, galera, nesse vídeo a gente já vai iniciar falando aqui da Copa Sul-Americana, tá? Porque, assim, o campeão da Sul-Americana tem uma premiação bastante interessante. Vamos falar também da empresária de Pogba que resolveu falar sobre o jogador também. Tem as últimas atualizações do Corinthians, a questão do Bidu que vem gerando uma polêmica. Só vou pedir antes, deixa seu like porque isso fortalece demais. Você que já conhece e acompanha nosso canal, por favor, só deixa o like aí, beleza? Você que não conhece, sejam bem-vindos, meu nome é Jordan, esse é o Jordan Corintiano no canal. Também deixa seu like pra nos ajudar e bora pra notícia, que aqui é sem enrolação. E bora aí falar de Corinthians, tá? Porque é o seguinte, galera, o campeão da Copa Sul-Americana, a Sul-Americana que tem clubes aí que às vezes não acha relevante, tá? Mas a Copa Sul-Americana hoje é um campeonato muito interessante e vem se tornando cada vez mais relevante, porque quem vence a Copa Sul-Americana tem direito de disputar a Recopa Sul-Americana, ou seja, enfrenta o campeão da Libertadores, tem também a chance não, né? A chance, porque você vai disputar com o campeão da Liga Europa, ou seja, você vai competir com um time europeu. Se você vence a Sul-Americana, você vai competir com um time europeu por um título internacional também, tá? Além de ser muito rentável, tá? Porque o campeão da Copa Sul-Americana poderá embolsar mais de 9,5 milhões de dólares, tá? Cerca de 53,9 milhões de reais. Se a gente basear que hoje a Copa do Brasil, por exemplo, o campeão embolsa cerca de 70 milhões, a Copa do Brasil é mais rentável, sim, isso a gente está ciente. Só que a Sul-Americana não fica por fora não, tá? A Sul-Americana é um campeonato bastante interessante. Além de que você ainda pode se classificar à próxima Libertadores, tá? Então o campeão da Sul-Americana se classifica a Libertadores, disputa a Recopa com o campeão da Libertadores, ganha cerca de 55 milhões de reais e ainda disputa a Liga Europa com o campeão daquela competição. Então, cara, é interessante. Imagina o Timão aí com mais um título internacional, além da Copa Sul-Americana, disputa um título com o campeão da Liga Europa. Poxa, seria bastante interessante, seria da hora, tá, né? Não é título mundial, mas ser campeão em cima de um time europeu que ganha uma competição que também, querendo ou não, é um pouco relevante, é interessante, tá? Bom, galera, vamos seguindo aqui porque o título da Sul-Americana é interessante, tá? Então, vamos focar aí pra vencer, porque o Corinthians pode se classificar em primeiro já nessa fase de grupos, e dá, tá? Porque os adversários são fracos, eu vou ser bem sincero aqui pra vocês, e dá, tá? Se o Corinthians se classificar em segundo, vai ter que disputar playoffs de quem vem da Libertadores. Ou seja, o Corinthians em segundo colocado vai ter que disputar com um time que foi eliminado da Libertadores, vai pra próxima fase. Isso não pode acontecer, o Corinthians tem que classificar em primeiro, beleza? Só reforçando tudo isso pra vocês, que talvez eu postei o vídeo ontem, eu acho que quase ninguém viu. Mas bora lá. Galera, é o seguinte, olha os 5 salários aí mais altos do futebol brasileiro, tá? O Memphis Depay ganha 3 milhões e o Gabigol, que tá jogando nada no Cruzeiro. Cara, é alto, hein? O salário desse jogador. 2,4 milhões, tá? Não é patrocinadora que banca não, tá? Porque todo mundo desce pau no Corinthians, né? Mas o Gabigol ganhando 2,4 milhões lá no Cruzeiro. E não é nem a patrocinadora que banca. No Corinthians existe uma patrocinadora que banca, basicamente, o Depay. Mas por que ninguém fala do Gabigol? Por que será, né? Vamos lá. O Oscar, 2,3 milhões bancados também com patrocinadora com ajuda, tá no São Paulo. E também tem o Hulk, né, do Atlético Mineiro, com cerca de 2 milhões, e o Vitor Roque ganhando salário também alto, tá? Esses são os salários mais altos desses jogadores no futebol brasileiro. E já falando aqui do Pogba, e a gente também vai falar do Bidu, mas o Pogba é o seguinte, a empresária de Pogba evita falar sobre rumores no Corinthians, né? E elogia o Memphis Depay, tá? Ainda que já descartado pelo presidente Augusto Melo, o nome de Pogba voltou a ser relacionado ao Corinthians. A empresária do meia francês, Rafaela Pimenta, falou sobre o fato do jogador estar liberado para atuar no futebol novamente e evitou comentar sobre o recente envolvimento do nome do atleta ao timão. E ela disse o seguinte: quando a sentença foi divulgada, já esperávamos por esse momento. Não foi uma surpresa. Todos sabiam o quanto o Pogba aguardava por isso. Ele está muito feliz por poder seguir em frente, virar a página e começar uma nova fase. Qualquer declaração minha sobre a relação com o Corinthians, até mesmo a falta de uma resposta, acaba gerando especulações. Não quero alimentar rumores desnecessários. Poo já havia sido vinculado a diversos clubes durante esse tempo. Então vamos esperar e ver o que o futuro nos reserva, tá? O Pogba que foi liberado, né, após a suspensão que ele sofreu aí da FIFA por doping, enfim, a empresária acabou citando com relação ao Corinthians, mas é só isso, não existe nada. Tem algumas páginas que já estão dizendo novamente que o Pogba pode vir ao Corinthians, então o mínimo de especulação nessa data FIFA, a galera também aproveita para falar sobre isso, tá? Mas não tem muita coisa relevante sobre o Pogba no Corinthians não, tá, galera? Isso aí já era. E já falando aqui sobre o Matheus Bidu, porque é o seguinte, galera, o Corinthians deve renovar o contrato do Matheus Bidu por mais 3 anos. Além disso, o lateral esquerdo receberá um aumento salarial de 100% no primeiro ano, com reajuste progressivo nos anos seguintes, tá? Então, assim, tá gerando polêmica porque
estão achando exagerado os anos de contrato pro Bidu, tá? Hoje a gente tem os laterais Fabrício Angeleri no Corinthians, titularíssimo, tá? Matheus Bidu, Hugo e também o Palácios, que ninguém explica sobre o Palácios, né? Nem Augusto Melo fala sobre o Palácios, que deveria falar, mas não sei o que acontece, né? Parece que omite. Por que o Palácios ainda não voltou a jogar bola? Porque, cara, é incrível. O cara tá no Corinthians há mais de um ano, ganhando um salário tranquilaço, né? Enfim. Mas o Corinthians deve desfazer de alguns jogadores, tá? Deve ser o Palácios e provavelmente o Hugo, já que o Corinthians está renovando com o Bidu. Uma renovação por 3 anos. Eu não sei exatamente o valor do salário do Bidu, tá? Mas vai aumentar, tá? O valor do salário dele. Vai dobrar, no caso. E o jogador vai permanecer no Corinthians. Vai ser, então, um reserva imediato aí do Angeleri, tá? E os dois próximos laterais não deve permanecer. Minha opinião quanto a isso é o seguinte: cara, eu acho exagerado também a questão de fazer um contrato de 3 anos com o Bidu, tá? Eu acho que 1,5 ali, até no máximo 2 anos, beleza, mas 3 anos de contrato com o Bidu, cara. Sei não, hein? O que vocês já acham disso daí? Bom, já vamos pra outra polêmica aqui, porque de verdade, galera, vamos pra ela daqui a pouco, né? Vamos falar aqui do Memphis. O Memphis Depay vai ser titular hoje, tá? Na Holanda, o técnico Ronald Koeman já falou sobre isso. 4h30 da tarde, a Holanda vai jogar. Você pode aí já acompanhar pela internet o jogo, tá? Memphis Depay vai ser titular. E é bom a gente observar como é que o Memphis vai se portar e vai jogar ali contra eu nem sei qual que é o time que vai jogar, eu tô falando contra. Mas como ele vai se comportar ali na Holanda, tá? Então hoje, 4h30 da tarde, tem Memphis Depay. O atacante fará sua partida 99, tá? Partida pela seleção holandesa com 46 gols marcados, e ele volta a atuar pelo time nacional após 253 dias, hein? Desde a semifinal da Eurocopa de 2024, quando a Holanda perdeu para a Inglaterra de 2-1, tá? Então vamos ter a volta de Memphis Depay titularíssimo aí na Holanda, tá? E já falando da polêmica da Conmebol, porque de verdade isso aqui é uma vergonha, tá? Que tá acontecendo. Porque o presidente da Conmebol deu uma declaração sobre clubes brasileiros não permanecerem na Conmebol, porque a Leila queria que os clubes brasileiros pudessem disputar a CONCACAF por conta do racismo, o desrespeito que a Conmebol tem com os times brasileiros. Aí o presidente da Conmebol, que não tá nem aí para clubes brasileiros, disse o seguinte, quando foi perguntado sobre a possibilidade de clubes brasileiros deixarem a Conmebol. Aí o presidente da Conmebol disse o seguinte, seria como o Tarzan sem a chita, ou seja, literalmente o cara fez uma comparação de clubes brasileiros com macacos, com chita. Então, tipo assim, chega a ser o nível do absurdo, né? Se for uma brincadeira e tal, mas, cara, um presidente de uma instituição como a Conmebol falar uma asneira dessa, cara, não dá pra aceitar isso tranquilamente, né? A gente já luta bastante contra o racismo, contra isso, contra aquilo, e a Conmebol não ajuda nisso. Tá? E aí a Leila se reuniu até com o Augusto Melo na partida que teve contra o Palmeiras, falando sobre isso, né? Os clubes brasileiros são responsáveis pela grande maioria das receitas geradas pela Conmebol, e juntos têm de se impor para cobrar a aplicação de penas exemplares em casos de racismo. Repito, a impunidade é a semente do próximo crime, tá? E nesse sentido, a Leila tem realmente razão, tá? E em relação ao Corinthians, aos clubes brasileiros jogarem a CONCACAF, né, no caso, saírem da Conmebol, o John Textor, né, o dono da SAF aí, do Botafogo, disse que a ideia da Leila Pereira dos clubes brasileiros irem para a CONCACAF é ousada, mas não é loucura. Ele também diz que ele começou a ouvir de pessoas nos Estados Unidos, México e na Europa de que o caminho para tentar equilibrar com o futebol europeu é a unificação da Libertadores e da CONCACAF Champions Cup, tá? Bom, galera, é o seguinte. Cara, eu não vejo viabilização, tá? Quanto a isso, até porque, imagina você disputar uma partida do Campeonato Brasileiro aqui, de repente você ter que ir lá pra América Central ou lá pro Canadá disputar uma partida com o time de lá. Cara, o fuso horário complicadíssimo. Cara, é muito difícil isso, tá? Pra não dizer impossível. Tá? É muito complicado isso. A agenda do futebol brasileiro já é o que é, e vocês sabem, já é cheia, já é apertada, muita coisa acontece, muitos clubes brasileiros reclamam. Imagina você ter que ir pra América Central disputar uma CONCACAF, cara, em horários completamente absurdos, né? Então, pra não dizer impossível, né? Mas é muito, muito difícil, na minha opinião, tá? Muito difícil. Galera, é o seguinte, a gente vai seguir aqui com mais atualizações e notícias do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E a gente volta aqui numa próxima com mais repercussão de tudo que tá rolando no Esporte Clube Corinthians Paulista. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!